Olá, olá, 26 de fevereiro de 2020. Confira as principais notícias desta quarta-feira de cinzas. Foliões se despedem do carnaval em clima de alegria e descontração. Na região tocantina, uma multidão foi para as ruas brincar e a irreverência foi a marca dos blocos. Em São Luís, cresce a expectativa para a apuração do desfile de passarela. Ora, São Luís marca o encerramento dos retiros culturais na Praça Maria Aragão. E no esporte, a noite é de Copa do Brasil com Motoclube Fluminense. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, bom dia, são 7 horas da manhã, o dia está só começando e a gente aqui, claro, deseja para você tudo de bom nessa quarta-feira, você que acordou cedo, né, você que já está no batalho, gente que já está aí trabalhando nas padarias da cidade, nas pousadas também na capital e também no interior do estado, acompanhando a nossa programação, acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Energia positiva para você nessa manhã, vamos lá, é hora de se encher de esperança, tem muita gente que fala que no Brasil tudo começa só depois do carnaval, então já passou, já foi embora, a despedida a gente vai ver daqui a pouco nas nossas reportagens em Imperatriz, em São Luís também, e daqui a pouco aqui no estúdio a gente vai trazer um pouco de reflexão que vale para o ano inteiro, né? Afinal de contas, e agora, José? A festa acabou, é hora de tirar a fantasia, voltar para a realidade. Como lidar melhor com essas emoções do dia a dia, hein? Dicas que valem para o ano inteiro, reflexões importantes. A gente vai ter como gancho aí algumas músicas, né? Inclusive algumas delas, muitas delas, né? Que são veiculadas no período do carnaval, mas a letra dessas músicas pode fazer a gente refletir do ponto de vista psicológico sobre várias situações. Vou receber no estúdio aqui um psicólogo, um psicoterapeuta que vai estar comigo falando sobre esse assunto, você não pode perder, é o nosso quadro Bem Viver especial desta quarta-feira, tá bom? Fica comigo, vamos juntos até às 8 horas, quando vem o Marcão do Povo chegando aí com o primeiro impacto. Olha, acontece na data de hoje, né? Hoje, a apuração das notas dos desfiles de passarela. Você sabe que as escolas de samba se apresentaram por lá, blocos também. E hoje é hora da apuração. Fica sempre aquela expectativa, né? Para saber quem vai conquistar aí o título do carnaval. E Eduardo Ericeira está comigo para trazer essa informação para nós, abrindo aqui o Bom Dia. Olá, Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos, quarta-feira de cinzas, o carnaval foi embora, o carnaval acabou, mas a gente segue falando ainda dos desfiles, enfim, do carnaval de 2020, agora as expectativas, as atenções se voltam aí para a apuração das escolas de samba, também dos blocos que passaram, que desfilaram pela passarela do samba no anel viário na região central da cidade. A apuração prevista para começar a partir das 14 horas, portanto, às 2 horas da tarde desta quarta-feira de cinzas, no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, na área da Praia Grande, na região central da cidade, no Centro Histórico de São Luís. Então, portanto, a apuração tendo início a partir das 14 horas, os jurados observaram os desfiles que aconteceram na passarela do samba no sábado, no domingo e na segunda-feira. Ontem não teve desfile, lembrando que os desfiles aconteceram de sábado até segunda, como eu disse, dos blocos tradicionais, aí que são julgados, também os blocos organizados e as escolas de samba. Então a expectativa muito grande, a partir das 14 horas, a equipe da TV Difusora, claro, vai acompanhar e o resultado a gente já mostra logo mais à noite, às 7h15 da noite, provavelmente o resultado, se não tiver nenhum tipo de atraso, às 7h15 da noite, Jornal da Difusora, a gente já deve divulgar aí os grandes campeões do Carnaval de São Luís, do Carnaval 2020. A gente volta com você, Adalberto. É o nosso Eduardo Ericeira, imagens você viu aí também do nosso carnaval, né? Da apresentação dos blocos das escolas de samba também. Fica a expectativa aí para saber quem vai ficar com o título então do carnaval desse ano de 2020, tá bom? Bom, a gente vai mostrar para você agora como é que foi o carnaval na Madre Deus. Carnaval marcado pela irreverência, né? Um carnaval onde as pessoas vão para a rua, participam. Um dos circuitos que animou aí nesse carnaval foi o circuito Madre Deus, com muitas atrações locais. Vamos ver. Berço da cultura e dos melhores personagens do carnaval. A Madre Deus é um dos pontos tradicionais da folia e atrai gente de longe pela autenticidade do carnaval. Primeira vez que eu estou vindo aqui no Maranhão, primeira vez que estou vindo aqui no Carnaval de São Luís, a gente está aproveitando um pouquinho de tudo, aqui é perfeito. Aquela coisa que a gente sente o carnaval mesmo de raiz, muito legal. Neste último dia de carnaval teve bloco organizado, grupos afros e o velho samba de roda. Aqui é onde acontece todos os ritmos de samba, frevo, afoxé,
coco, baião, tudo aqui no Madre Deus. Bom demais, com samba sem dono, agora aqui não tem dono, porque antigamente era o samba da lasca, agora é samba sem dono. Agora a gente está brincando, se divertindo. Característica maior e melhor a independência. Isso que é importante para nós, é se divertir, curtir. Teve até super-homem querendo ser repórter. Apesar da movimentação menor do que em anos anteriores, aqui na Madre Deus as pessoas fazem questão de cultivar ainda as tradições, por menor que elas sejam. Como ainda se fantasiar de fofão ou de qualquer outra coisa, que nessa época do ano pode quase tudo, principalmente reunir a família e brincar o carnaval. E carnaval nesse clima quente é bom principalmente para o seu coló, que além de cair na folia, faz a renda. Para ele, isso aqui é bem mais que carnaval. Mas isso aqui é minha tradição, isso aqui é minha alegria, isso aqui é tudo para mim. Isso aqui não tem outra coisa, isso aqui é minha vida. Personagem marcante do nosso carnaval, um fofão, né? Você viu aí na Madre Deus, e tem um bloco, inclusive, que a gente mostrou a reportagem ontem aqui, que mantém viva essa tradição. Um grupo de amigos aí que resolveu, né, mais uma vez fazer esse ano o bloco, cada vez aumenta mais o bloco dos fofões aí no bairro aí da Madre Deus, hein? Olha, se tem uma coisa que não combina, não só no carnaval, mas o ano inteiro, é álcool e direção. Aproveitando a folia, o Detran Maranhão realizou uma ação educativa. O Augusto fez o teste do bafômetro e olha só, o teu alcoólico foi de 0,80 miligramas de álcool. Já é considerado crime de acordo com a legislação de trânsito, mas isso não foi um problema para ele. Elegiam assim, ó, uma amiga nossa como anjo, ela não bebe, não está bebendo, vai acompanhar a gente hoje. Então aí a gente pode brincar, mas muito legal a consciência. O teste foi só para acompanhar o teu alcoólico e conscientizar as pessoas do que não é permitido. A ideia era mostrar que folião consciente não provoca acidente. Muitos deles entenderam o recado. É um ótimo exemplo para poder dar um alerta na galera, para poder ter um pouco de consciência, para não tirar a vida de outros e até mesmo a nossa própria vida. Você, por exemplo, veio como para cá hoje? Vim de Uber. A ação foi realizada pelo Detran com a entrega de material educativo durante o carnaval. A abordagem era feita sempre com as orientações para as pessoas que estavam consumindo bebida alcoólica. A gente está aqui para conscientizar os foliões a não beberem e dirigir, né? Porque o que tem matado pessoas no trânsito hoje em dia é a mistura de bebida alcoólica e direção veicular, né? E é muito triste. Este ano, nos primeiros dias, foram registradas mais de 50 ocorrências e pelo menos 3 óbitos nas vias de São Luís. Apesar das estatísticas, as ações educativas têm refletido nos números. No ano passado, nós tivemos um carnaval muito saudável. Nós não tivemos óbitos no trânsito no ano passado, no período do carnaval. Eu espero que esse ano aconteça a mesma coisa. E isso é só o reflexo de muita campanha educativa que a gente tem feito. A gente hoje não tem campanha pontual, a gente trabalha todos os dias a gente está na rua com campanha educativa. E a operação da Polícia Rodoviária Federal continua, a gente viu aí uma ação do Detran, então ligado ao trânsito, vamos ver se a gente fazer um balanço, né? Aí provavelmente até amanhã já teremos os números em relação a acidentes, ao número de feridos, enfim, as ocorrências desse período de carnaval. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8 é hora de conferir o nosso giro de notícias. Um possível caso positivo do novo coronavírus está sendo investigado pelo Ministério da Saúde em conjunto com as secretarias estadual e municipal de São Paulo. O caso trata-se de um idoso de 61 anos, morador da capital paulista. Ele viajou para a Itália a trabalho no período de 9 a 21 de fevereiro. O paciente apresentou sinais e sintomas compatíveis com a suspeita do novo coronavírus. Segundo informações, ele está bem, com sinais brandos e recebeu as orientações de precaução padrão. O idoso está em isolamento domiciliar. O caso foi notificado nesta terça-feira no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Com base na mensagem do Bom Samaritano, será lançada hoje no Brasil a campanha da Fraternidade, que esse ano tem como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. A abertura da campanha da Fraternidade 2020 em São Luís vai ocorrer no próximo sábado, dia 29, na sede da Renovação Carismática, no Viva do Angelim. No dia da abertura, a programação contará com apresentações de bandas católicas e está prevista a missa, que tem como celebrante o arcebispo metropolitano de São Luís, Dom José Belisário.
Estudantes que desejam cursar uma graduação, mas não têm condições de arcar com as mensalidades das faculdades, saberão hoje se foram pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES e para o Programa de Financiamento Estudantil. O Ministério da Educação vai divulgar o resultado no endereço eletrônico ou nas instituições para as quais o candidato se inscreveu. De quinta-feira até segunda, os alunos pré-selecionados em chamada única deverão complementar as informações da inscrição no FIES Seleção, no endereço eletrônico para a contratação do financiamento. No próximo bloco tem as notícias de segurança para você, um balanço inclusive do dia de ontem, aí com as ocorrências do Carnaval, hein? E mais, João Coutrin traz os bastidores da política, tudo isso depois do intervalo. E olha, se você acha que o Carnaval acabou não, hoje daqui a pouco, agora de manhã, tem mais um bloco que vai estar na rua, a gente vai dizer qual é já já. São 7 horas e mais 10 minutos, o pessoal não quer se despedir, né? Um instante só, a gente volta já. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13, a gente está de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Um abraço aos amigos em Caxias, Imperatriz, Santa Inês, Codó, Açailândia, acompanhando a nossa programação. Os amigos em Balsas também acompanhando aqui o nosso Bom Dia. Na Baixada Maranhense, amigos em Santa Helena, em São Bento também. Uma ótima quarta-feira para você que está com a gente ligado, unindo todo o Maranhão aqui à TV Difusora com muita informação para você nessa manhã. Olha, se você pensa que a festa acabou, você está enganado, viu? Inclusive hoje no interior do estado, daqui pertinho, né, em Rosário, tem Mica Roça. Hoje é o encerramento do carnaval lá em Pinheiro. Pinheiro? Acertei? Não, errei. Vargem Grande, encerramento hoje. E lá em Pinheiro vai até amanhã o carnaval, gente. Então o carnaval continua. E inclusive aqui na capital, no Centro Histórico, daqui a pouco tem um bloco que vai sair. O Eduardo Ericeira vai dizer pra gente que bloco é esse. Eduardo, o pessoal não quer se despedir, não tem jeito. Pois é, Adalberto, haja pique, né? Como você disse, tem carnaval ainda no interior do estado, em alguns municípios, a exemplo de Vargem Grande, Pinheiro, também na região da Baixada Maranhense. Tem a Mica Roça, que é tradicional também, um carnaval que já acontece há muitos anos, bem aqui pertinho da capital São Luís, Rosário, e aqui na capital maranhense também ainda é carnaval. O nome é bem sugestivo do bloco, Bloco Escangalhada, que são alguns artistas, né, que acabam trabalhando durante aí o período festivo, durante o período oficial do carnaval. A gente lembra que aqui na capital maranhense, o carnaval oficial realizado aí pelo governo do estado e prefeitura de São Luís acabou, mas esse bloco escangalhada que leva dezenas, centenas de foliões à região do Centro Histórico de São Luís, como eu disse, já acontece há alguns anos, e é justamente a classe artística, alguns artistas, alguns cantores que acabaram se reunindo, tendo essa ideia e criando esse bloco escangalhada. A concentração acontece daqui a pouquinho, pelo menos está prevista a concentração a partir das 8 horas da manhã na Praça dos Catraieiros, ali em frente à Rampa Campos Melo, ao Cais da Praia Grande, bem pertinho ao terminal de integração da Praia Grande, na Avenida Vitorino Freire, saindo ali da Beira-Mar, a Praça dos Catraieiros, que vai receber aí centenas de foliões nesse bloco escangalhado a partir já das 8 horas da manhã. O tempo amanheceu nublado, mas o pessoal não quer nem saber, carnaval, seja aí com sol, com chuva, enfim, o pessoal ainda quer curtir. Basta saber se o pessoal ainda vai ter pique, os foliões ainda vão ter pique, pelo jeito vai ter, viu, Adalberto? Como a gente acompanha em outros anos anteriores, as pessoas costumam ir curtir aí o bloco da escangalhada, mesmo aí com todo o cansaço, mas ainda consegue arranjar pique. Nesse último dia, após a terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, tem muita gente que tira o dia para descansar, algumas pessoas que ainda estão na folga tiram algum dia para descansar aí do período carnavalesco, da folia carnavalesca, mas também tem muita gente que, como você disse, Adalberto, ainda tem pique nessa quarta-feira de cinzas para aproveitar ainda a finalização do carnaval no interior do estado e aqui na capital São Luís também, com o bloco da escangalhada. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta trazendo outras informações aqui da capital. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16. Agora parar para falar de um assunto sério, gente, porque infelizmente nesse período do ano há um número grande de ocorrências, né, relacionadas à violência contra a mulher. Mais de 10 lesões corporais foram praticadas contra mulheres e foram registradas na Casa da Mulher Brasileira. A gente vai ver agora na reportagem de Eduardo Ericeira. Ocorrências foram registradas,
felizmente dentro da normalidade para esta época do ano. É o que confirma esta delegada. O período de carnaval não é fácil. O elevado consumo de álcool e drogas ilícitas se torna uma mistura perigosa. Isso afeta as relações familiares, aumenta o número de violência doméstica, de assédios, mas nesse período a gente não teve nenhuma incidência maior, não. Foi transcorrer normalmente. Da sexta-feira, início do carnaval oficial em alguns circuitos, na capital São Luís e na região metropolitana, até amanhã desta terça-feira, foram registrados na Delegacia da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, 23 ameaças, 11 lesões corporais, 2 descumprimentos de medidas protetivas e 5 crimes de injúria. Outro ponto positivo é que da sexta-feira até amanhã dessa terça-feira de carnaval, durante o período carnavalesco, não foi registrado nenhum crime de importunação sexual aqui na Delegacia da Mulher. A campanha de combate à importunação sexual, também conhecida como campanha do Não é Não, foi lançada no Carnaval de 2019. Foi o primeiro ano em que a campanha foi trabalhada com a Lei da Importunação Sexual, que entrou em vigor em 2018, tornando crime a prática de atos libidinosos de cunho sexual, como toques inapropriados ou encoxadas, sem consentimento da vítima. A pena para este tipo de crime é de 1 a 5 anos de prisão. Eu acredito que essa conscientização, juntamente com o policiamento ostensivo que está ocorrendo no Carnaval, tem impedido a ocorrência desse tipo de crime. Então, até o momento, não houve nenhum registro de importunação sexual. Olha, a legislação atual diz que qualquer toque não concedido com conotação sexual configura violência análoga, inclusive, ao estupro, com pena que pode chegar a 2 anos. No ano passado, foram registrados 4 casos de importunação sexual durante o carnaval aqui na capital. Hoje, ao longo do dia, provavelmente ainda agora pela manhã, a gente vai ter um balanço das ocorrências nesse período. São 7 horas e mais 19 minutos. A gente continua falando de segurança aqui no Bom Dia. Está comigo o Eduardo Bueno. Eduardo, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Eduardo, que apresentou agora há pouco aqui o Bandeira 2. Eduardo, o 31º Batalhão apreendeu quase 1.000 caixas de cigarro contrabandeados da região de São Domingos, no interior do estado. Quer dizer, o Maranhão continua como rota aí, né? Rota, né? Esse caso aconteceu em Luiz Domingues, que fica na divisa do Maranhão com o Pará, viu, Adalberto? E a polícia recebeu uma denúncia anônima e conseguiu chegar até esse porto, né? Essa quantidade de portos clandestinos que existem naquela região, segundo a Polícia Militar, facilita a entrada, né? O Maranhão continua sendo uma rota de contrabando de cigarro. Você lembra que mais ou menos 2 anos houve uma grande operação que desarticulou uma grande quadrilha, uma grande organização criminosa que atuava aqui na capital justamente no contrabando de cigarros e bebidas, mas o que a gente percebe é que continua ainda, né? O Maranhão continua sendo uma rota do tráfico, aliás, uma rota de contrabando, né, para esse tipo de mercadoria que tem um valor muito grande. Você viu aí, né, 800 mil reais a avaliação, mas esse valor pode chegar muito mais depois que esses cigarros, esses maços de cigarros são fragmentados e vendidos aí no mercado. Então esse valor pode chegar a muito mais do que isso, muito mais do que 800 mil reais. Ô Eduardo, um adolescente de 17 anos foi apreendido em Caxias, na região dos Cocais, em cumprimento ao mandado de internação provisória expedido pela comarca da região. Ele é suspeito de ter participado de que tipo de ação, Eduardo? De um assalto que aconteceu no ano passado, em setembro. Esse adolescente e outros comparsas teriam invadido a casa de um empresário. Vários objetos de valor foram levados, celulares, computadores. No total, Adalberto, eles teriam roubado aí, né? Esse adolescente participou desse roubo, teriam roubado cerca de 350 mil reais em objetos que foram levados da casa desse empresário lá de Caxias. O que acontece? Aí o pessoal fugiu para o Piauí, né? O adolescente, inclusive, deu um nome falso quando foi apreendido lá, conseguiu ser liberado por conta disso, mas decidiu retornar para Caxias. Ainda teve a cara, né, de depois de praticar esse crime, retornar para Caxias. Chegando em Caxias, não deu outra, né? O delegado Jair Paiva, que é o regional de lá, recebeu a informação de que ele estava em Caxias, conseguiu realizar os levantamentos. O adolescente ainda tentou fugir, mas dessa vez ele não conseguiu escapar e agora vai ter que responder aí por esse ato infracional, por participação nesse crime aí, que inclusive foi de bastante repercussão. Os suspeitos agiram com muita violência na casa desse empresário lá no município de Caxias. Obrigado, Eduardo. Um ótimo dia para você. Ótimo dia para você também, Adalberto. São 7 horas e mais 22 minutos de segunda a sexta. Você começa o dia bem informado com o Bandeira 2 aqui
na TV Difusora, hein? Olha, mesmo no período carnavalesco, a Defesa Civil Municipal segue monitorando as áreas de risco aqui da capital. Também terá continuidade a campanha educativa de visitas às residências com a entrega de folhetos educativos, contendo ali orientações a serem adotadas em caso de alagamentos e deslizamentos de encostas. O monitoramento por parte da Defesa Civil é permanente nas áreas de risco em São Luís. Em plena terça-feira de carnaval, os agentes da Defesa Civil estiveram nos bairros do Piancó e Saviana. No Piancó, uma lona já foi colocada em uma área em que o terreno apresenta sinais de desgaste e há o risco de deslizamento. Com as chuvas, cresce a preocupação e a atenção deve ser ainda maior. Prova disso é a própria lona, que já está rasgada em alguns pontos. O problema já foi detectado e, segundo os agentes da Defesa Civil, a lona deve ser trocada. Com a presença da equipe, os moradores ficam mais tranquilos. É importante. Por que você acha que é importante? É importante porque tem muita gente que faz as casas na beira dos barrancos, né? E fica dificulta para eles mesmos, né? Aquele meio que faz que eles não deviam fazer, né? Porque sabe que qualquer hora desaba. Morador do Saviana, seu Domingos, confirma que com as medidas preventivas a situação tem melhorado. A chuva, mas antigamente caiu barreira, depois que a prefeita fez esse serviço aqui, aí não teve mais. Aí melhorou, não teve mais problema de campanha. Na capital São Luís, o período chuvoso permanece durante praticamente todo o primeiro semestre. Em janeiro, choveu 483 milímetros, índice acima da média histórica, que é de 244. E em fevereiro, já choveu mais de 220 milímetros. Aqui a gente está fazendo monitoramento, certo? Para ver como é que está essas áreas de risco. Principalmente esses deslizamentos, tá? E a gente tem que ficar todo o tempo, num período desse de chuva, a gente tem que fazer esse monitoramento. São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24, agora a gente fala de política. Depois de um descanso, de uma pausa para o Carnaval, está de volta comigo o John Coutry, nosso colunista de política. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. John, quer dizer que nem no período de Carnaval as notícias param nesse campo da política. E qual é a última agora relacionada ao governo federal? Outra polêmica, a semana inicia, Adalberto, né? Finalizando o período de Carnaval. E o presidente Jair Bolsonaro aproveitou essa folga para sair espalhando um vídeo para amigos mais próximos através do WhatsApp, em que convoca, né, a população para um ato anti-Congresso, né, anti-Câmara, anti-Senado, que será realizado no mês de março, dia 15 de março. E nesse vídeo, claro, tem provocado polêmica, nós vamos já ver esse vídeo, porque seria um ato anticonstitucional, contra a Constituição. Nós vamos já explicar por quê. Na história democrática do país, não lembro de algo semelhante. Já aconteceu? De forma alguma. Penso que não tem existido. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo que o presidente espalhou ontem através do WhatsApp para pessoas mais próximas, mas se acabou alguma vazando, pessoa né? vazando. Vamos acompanhar. Vamos ver o vídeo então. Tem um outro trecho, não sei se nesse mesmo vídeo, ou um outro vídeo já, que usa inclusive uma música, é o outro vídeo, né? Que usa a música dos Titãs por um ato semelhante que foi divulgado, né? Inclusive os compositores da música já disseram, já estão repudiando essa atitude, dizendo que não autorizaram o uso da música nesse vídeo. Então, quer dizer, mais uma polêmica aí também envolvendo essa campanha que, como eu falei, na história democrática do Brasil não se tem registro, né, de algo semelhante. E aí, Adalberto, já que é um ato, né, que fere a Constituição no artigo 85. O que diz o artigo 85, né? E qualquer ato que é contra a Constituição, também contra os poderes, né, constituídos, contra o poder legislativo aí, e isso é ato de crime de responsabilidade. E o presidente Bolsonaro pode até responder por isso, já quem peça o impeachment dele por conta desses atos, que não é a primeira vez que ele faz isso, né? Esse ato aí contra os poderes constituídos, contra a democracia, tem sido repudiado pela maioria dos políticos, claro, já que são formados pelos deputados, pelos senadores. E nós temos aí primeiro o governador Flávio Dino, que ontem ainda à noite, né, logo após esse vídeo ser vazado, o governador Flávio Dino também se pronunciou. Nós temos o Twitter dele mostrando aí
O que ele disse, né? Ele também foi contra, claro, se manifestou contra. Ele se disse favorável aí à Constituição Federal, né, à democracia, e quem também se posicionou contra foi o senador Everton também. Aí, segundo... A gente tem imagem do Twitter? Vamos acompanhar a imagem dos Vamos ver tweets. Se a gente tem a imagem aqui para tanto colocar. do governador Flávio Dino quanto do senador Everton, né? Esse é o primeiro governador, ele disse, né, que é extremamente grave, né, que é autoridades civis e militares. No caso também, o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque o governador remete àquela fala do general Augusto Heleno, que vazou aquela fala do general Augusto Heleno, em que disse que não poderia aceitar as chantagens do Congresso. O governador se refere a isso também, né, e disse também que eles não podem apoiar atos políticos contra os poderes legislativo e judiciário. Então foi a manifestação do governador Flávio Dino, que é juiz federal, né, e ex-magistrado que conhece bem a nossa Constituição. Por sua vez também, o senador Everton foi às redes sociais, também ontem ainda à noite, e se manifestou também contra, né, já que ele é senador, é líder do PDT ali no Senado Federal, e não pode concordar com um tipo de coisa dessa, né, de o presidente da República convocar a população para fazer um ato contra, né, o Congresso, contra a Câmara dos Deputados, contra o Senado. Então, isso fere drasticamente a democracia brasileira e isso não pode, de forma alguma, né, Adalberto, ter a nossa concordância. É esperado que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se posicionem, que até agora eles não disseram nada, né, ficaram calados, mas hoje espera-se que haja uma resposta dele, inclusive uma convocação de uma reunião, é importante. Também convocar explicações do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso, porque abre margem, né, para um alto autoritário. A gente lembra do golpe de 64, a gente lembra da ditadura, né? Isso aí não pode jamais abrir o flanco, abrir margem para que esse tipo de manifestação aconteça. A priori, esse ato que aconteceria no dia 15, que acontecerá no dia 15 de março... Está previsto, pelo menos. Está previsto, pelo menos, seria para pressionar em relação à prisão em segunda instância. Essa seria a pauta principal. Mas, de acordo com o que foi divulgado da fala do general Augusto Heleno, querendo colocar, né, todos contra o Congresso, dizer que eles eram chantagistas, aí pronto, aí surgiu nas redes sociais, inclusive com imagens do Exército, das Forças Armadas, do general Augusto, de vários nomes do Exército, convocando a população para ir às ruas. Então, a partir disso que criou todo esse celeuma e o presidente Bolsonaro referendando através desse vídeo divulgado no WhatsApp. Dá tempo ainda de voltar atrás e não realizar a manifestação com esse caráter, né? Pode ter até o caráter de contra uma medida ou outra. Exatamente, claro. Não, um projeto de lei que está no Congresso, alguma medida que interessa diretamente ao governo federal, mas dá tempo de respirar fundo, pensar com calma e tentar mudar pelo menos o foco. John, é isso. Até amanhã, hein? Até amanhã, Adalberto. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. E aí fica a pergunta, até porque, como eu falei ainda há pouco, tem muita gente que ainda vai continuar aí no Carnaval, não quer se despedir do Carnaval. Aí a pergunta é, vai chover, gente? Como é que vai ser o tempo hoje, hein? Vem comigo porque a gente tem aqui o tempo em 6 cidades para você. A gente começa com a capital São Luís, hoje com céu com muitas nuvens durante o dia. O tempo começou nublado, chuvisco em alguns pontos, né? Pois é, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima em São Luís, 24, a máxima 30 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, a previsão para hoje é sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora e a mínima é 22, agora a máxima continua lá em cima, 29 graus. Caxias, tempo quente também por lá, aumento de chuvas, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades nessa parceria com o LabMédica, Laboratório de Meteorologia da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, em Barra do Corda, Codó e Carolina. Como é que vai ficar o tempo? Em Barra do Corda, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 23, máxima de 29 graus. Lá em Codó, hoje, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima bem alta, 34 graus. Em Carolina, hoje, a gente tem sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 23 e a máxima é de 29 graus. Parceria do Sistema Difusora é com o LabMet, eu repito, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Pesquisadores, nossos equipamentos, investimento feito aqui no Maranhão para que você tenha também acesso a essa informação. São 7 horas e mais 32 minutos, 7h32, e olha, a bola vai rolar hoje à noite pela Copa do Brasil, gente. Tem maranhense em campo, jogando em casa, inclusive. A equipe do Motoclube de São Luís, que fez ontem à tarde um treino leve
pega o Fluminense do Rio de Janeiro e a expectativa, claro, é de um grande público no estádio Castelão. O Moto espera contar com o apoio da sua torcida para levar a melhor na partida de hoje à noite. O time terá apenas um desfalque, o rubro-negro comandado pelo técnico Dejair Ferreira não vai contar com o Adriano. Ele, inclusive, marcou gols nas últimas partidas, né? Titular da equipe. A partida é válida pela primeira fase da competição e acontece às 9h30 da noite. Como a disputa é num jogo único, o visitante joga pelo empate para avançar à próxima fase. E quem avançar enfrenta o Botafogo da Paraíba na próxima fase da Copa do Brasil. Fica comigo porque no próximo bloco você vai ver como é que foi a despedida do Carnaval em São Luís, em Imperatriz e a expectativa para o Hora São Luís, evento que encerra aí os retiros culturais no dia de hoje, hein? E mais, no quadro Bem Viver, nós vamos falar de saúde das emoções nesta quarta-feira de cinzas. Precisamos falar da saúde das emoções. A gente fala já já, depois do intervalo, um instante só. São 7 horas e mais 36 minutos e você ligado em todo o Maranhão aqui no Bom Dia. É hora de falar de saúde? A festa acabou. E agora, José? Nesta quarta-feira, que muita gente está só às cinzas, nós vamos refletir um pouco sobre as lições para a vida nesse momento de abandono da fantasia e volta à realidade. Para nos ajudar nessa leitura, que vale para o ano todo, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo e psicoterapeuta Manuel Gomes de Castro Júnior. Manuel, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, a gente falou ainda há pouco sobre o Carnaval, mas é claro que a gente não está focado especificamente nisso, mas hoje é um dia de volta à realidade, né? Essa alegoria de largar a fantasia, voltar para a realidade, dá margem para muitas interpretações. Isso tem a ver, quer dizer, há como um pano de fundo aí realmente a necessidade da gente cuidar um pouco mais das nossas emoções? Sim, com certeza. Eu acho que é muito interessante essa preocupação com o que está acontecendo dentro da gente, né? Apesar de toda essa cultura de, às vezes, não dar vazão e não dar atenção ao que acontece com o nosso mundo interior, é interessante que a gente possa estar sempre dialogando com as nossas emoções, percebendo o que está acontecendo com a gente e quais são as sinalizações que o nosso organismo interior está tentando nos sinalizar. Então é muito importante estabelecer esse diálogo interno com as nossas expressões. Para facilitar essa nossa leitura, a gente separou aqui alguns trechos de algumas músicas que, inclusive, são muito tocadas durante o período do Carnaval, né? A gente vai colocar o primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui? Então vamos para a tela? Olha só, essa é antiga, de Noel Rosa, música Perro Apaixonado. Um perro apaixonado que vivia só cantando, agora com a razão do cantar, uma colombina. Ele acabou chorando e chorando. Essa coisa do chorar, há também uma cultura até machista, né? O menino é criado para dizer, olha, homem não chora. Né? E qual a importância do choro para lidar com essa saúde emocional? A letra dessa música é muito interessante. Na verdade, as expressões artísticas, elas representam muito aquilo que acontece no nosso mundo interior, né? Então, são verdadeiras projeções daquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Então, essa letra é muito interessante porque traz algo muito expressivo, que é o choro, que é algo que, na sociedade atual, não é visto como uma coisa boa, né? Então, as pessoas estão chorando, às vezes você chega e diz, não chora, não precisa ligar para isso, não precisa dar atenção para isso. Pelo contrário, o choro é algo bom, é uma expressividade daquilo que está acontecendo com a pessoa, é uma linguagem daquele sofrimento, né? É um sofrimento que está acontecendo que precisa ser respeitado, que precisa se dar vazão àquilo que está acontecendo e dialogar com ele. Então, o choro, ele é algo que precisa ser visto com uma atenção, claro, mas não precisa ser condenado, não precisa ser expurgado como uma coisa que seja proibida, que não seja adequada. Pelo contrário, é uma expressão de saúde. E essa educação, digamos assim, para entender esse processo, não dá para começar desde cedo? Ou seja, qual é o papel dos pais nisso? Porque muitas vezes eles acabam tentando compensar os filhos com algumas situações indesejadas da vida que vão acontecer o tempo inteiro, né? Então, assim, essa coisa da compensação, de tentar colocar o filho numa bolha e falar, olha, eu vou proteger você do mundo. Não dá para fazer assim, né? Sim, e aquilo que eu falei, é muito comum, por exemplo, o filho cai no chão, se machuca, e aí o pai chega e diz, filho, não chora. Seja homem ou seja mulher, né? Filho, não chora, isso é bobagem. Ou seja, naquele momento você já está orientando. É essa mensagem que você está passando. Exatamente, né? Você já está orientando aquele indivíduo que ele não precisa dar atenção aos conteúdos emocionais que estão presentes na vida dele. Aí, naquele momento ele está sentindo dor. É algo que precisa ser legitimado, que precisa ser considerado. E a gente orienta logo, não,
não chora, não dá vazão a isso. E naquele momento esse indivíduo ele vai crescer com essa ideia de que os momentos de dor precisam ser ignorados, não precisam ser dialogados, não precisam ser enxergados. E descamba nos processos de adoecimento que a gente conhece. A gente acaba mentindo para as crianças também quando vão, por exemplo, tomar uma injeção. Diz, filho, não vai doer. Aí ele vê que dói, olha para sua cara. Sim. Aí você fica naquela, quer dizer, vai doer, mas vai passar. Exatamente. Né? Isso é educativo, né? Exatamente. Vamos mais um trecho de uma música aqui para a gente refletir, gente, nessa quarta-feira de cinzas. Vamos lá? A gente tem mais um trecho aqui. A música é Baianidade na Goa, uma música muito conhecida do Evandro Rodrigues. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e aí viver será só festejar. É o ideal, né? Só festa. Exatamente. Aí eu faço a pergunta, né? E aí? Qual o sentido de uma vida que só festeja, né? Será que a gente vive hoje numa sociedade do espetáculo? O que é essa sociedade do espetáculo? É uma sociedade em que considera apenas os momentos bons da vida. Né? É quase como se houvesse um veredito que é proibido sofrer. Então as pessoas, geralmente quando estão passando por situações de sofrimento, elas se escondem, elas não deixam transparecer isso. Pelo contrário, elas querem camuflar aquele sofrimento, dando a entender que elas estão sempre bem. E a pergunta é, né? Será que é saudável esconder esse sofrimento? Será que é saudável não dialogar com isso que está acontecendo no meu mundo interior? Será que é saudável não permitir o fluxo natural desse processo de sofrer? Até porque é muito interessante a gente dialogar o quanto esse sofrimento ele tem uma mensagem a nos trazer, uma mensagem de progresso. Se ele for ouvido, se ele for considerado na sua expressividade, certamente ele vai trazer um crescimento pessoal. Manuel, tem que ter aquele cuidado com os extremos, né? Sempre o extremo é uma coisa complicada, né? Isso. Tem aquele outro lado. Nada contra o estilo musical, nada contra quem gosta, as pessoas todas são livres para fazer o que bem entender, né? Nós temos o livre-arbítrio. Mas assim, levar para um outro extremo, o não sofrer é uma coisa, agora sofrer excessivamente, aí eu falo da sofrência mesmo, né? Quer dizer, você se afogar em mágoas e achar, não, ó vida ao azar, enfim. É preciso ter cuidado também com esse outro ponto, né? Possível. É muito interessante que a gente viva um estado, né, um psicólogo norte-americano muito conhecido chamado Carl Rogers, ele falava de um estado de congruência. O que é esse estado de congruência? É um estado em que você está conectado com aquilo que você está sentindo, expressando aquilo de uma forma autêntica. Né? Não expressando algo que realmente não existe. Então, se você realmente está num momento de sofrimento, é interessante que você dialogue com isso e que você expresse isso. Agora, se realmente isso não faz parte do seu mundo interior, isso não faz parte da sua realidade, eu não vejo como algo interessante essa busca por um sofrimento, por um estado de sofrimento que não é real, que não é autêntico. Não vai trazer nada de positivo, né, de bom. Vamos mais um trecho aqui para a gente encerrar. Tem um último trecho aqui de uma música que a gente separou para você, para a gente fazer essa leitura. A música é Retalhos de Cetim, é uma música antiga também do Luiz de Paula, que fala, mas chegou o carnaval e aí ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei, não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. A mentira, frustração, quer dizer, são dois pontos também que a gente pode tirar como reflexão dessa frase que vale para essa saúde emocional pro ano todo, não, Manuel? Sim, sim. Ali como lidar com a frustração? Quando ela fala, né, ela não desfilou, ou seja, havia uma expectativa. E grande. Né, que algo acontecesse, havia uma expectativa que ela desfilasse. Essa expectativa não foi correspondida e gerou um sofrimento. Isso é muito comum na nossa sociedade atual, né? Nós somos seres cheios de expectativas. E essas expectativas, muitas das vezes, quando não são correspondidas, elas nos geram sofrimento. O problema não está nesse gerar sofrimento, como eu falei, né, e tenho falado ao longo dessa nossa conversa. O problema é como eu encaro esse sofrimento. Esse sofrimento é algo que eu dialogo, que eu consigo expressar, que eu consigo conversar, ou é algo que me adoece, que me paralisa, né, que não me permite crescer? Essa é a grande questão. Então, a frustração ela entra nesse aspecto, do quanto a gente espera que elementos aconteçam na nossa vida, muitas das vezes não acontecem e a gente precisa encará-los com uma certa naturalidade, com uma certa tranquilidade. Quando isso não se expressa, há um certo adoecimento. E aí as pessoas buscam ajuda através da psicoterapia, através dos consultórios de psicologia, para tentar se compreender melhor e tentar lidar melhor com essas frustrações e com essas expectativas não correspondidas. E é preciso, claro, como você falou no começo aqui, a gente ter esse olhar para dentro, né? A gente parar esse silêncio, buscar o lugar do silêncio para fazer uma autoleitura, né? Fazer uma leitura das suas emoções, né? Uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente costuma muito falar na psicologia, nós precisamos desenvolver um hábito de escuta interior.
né? O que é essa escuta interior? A gente está com o ouvido muito voltado para fora, né? Para aquilo que a gente está ouvindo de fora. Mas muitas das vezes esse barulho, né, intenso que a gente vive não nos permite escutar aquilo que o nosso organismo está sinalizando. Então, é necessário desenvolver essa viagem interior para escutar uma série de coisas uma série de linguagens que se expressam através do nosso corpo, através dos nossos sentidos, através dos nossos sentimentos. Se nós desenvolvermos essa escuta interior, é possível a prevenção de uma série de doenças, né, de uma série de transtornos, de uma série de sofrimentos, assim como também, se já estivermos num processo de adoecimento, é possível o tratamento e uma certa tranquilidade diante desse processo. Conversei aqui no Bom Dia, no quadro Bem Viver, com o psicólogo, psicoterapeuta Manuel Gomes. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações também. Obrigado, Alberto, obrigado a todos. Até a próxima. Olha, durante os dias de folia, espíritas e pessoas interessadas em aprofundar o conhecimento sobre a doutrina espírita codificada por Allan Kardec se reuniram aqui na capital. Esse ano o evento comemorou 40 anos. Na mesa redonda, representantes de diversas religiões debatendo sobre um tema em comum: o comportamento cristão nos dias atuais, em que a intolerância religiosa tem se tornado pauta recorrente. Nosso objetivo nessa parte final do nosso evento é que nós façamos uma reflexão sobre diversos olhares de como é que essa moral cristã, que é tão importante para a humanidade, tem sido vivenciada em 3 aspectos diferentes: a visão do homem diante do mundo, a visão do homem diante do próximo e a visão do homem diante de si mesmo. A palestra faz parte da programação da Confraternização Espírita do Maranhão, que este ano foi especial. O evento completa 40 edições e refletiu sobre as 3 revelações. Ao longo da história do pensamento cristão, do pensamento judaico, até os dias atuais, quantas paisagens se formaram ao longo da história e como nós conseguimos concatenar através do espiritismo todas essas tradições, todos esses pensamentos filosóficos. Daí a importância de um tema tão rico quanto esse. O objetivo principal foi estimular os mais de 400 inscritos a refletir sobre as atitudes em sociedade. No mundo cada dia mais conectado, é preciso também pensar como enxergamos e como estamos sendo vistos pelo próximo. Temos que nesse século XXI, os erros do passado ficaram para trás. Agora é um século novo, a nossa civilização precisa demonstrar um adiantamento. Não podemos continuar mergulhados em comportamentos inadequados. E o comportamento maior convidado é respeite ao próximo. Respeito, palavra-chave extremamente importante, para evitar uma série de situações, entre elas a intolerância religiosa, né? São 7 horas e mais 48 minutos, 7h48. Hoje o evento deve atrair uma multidão para a Praça Maria Aragão. Nessa quarta-feira tem o Hora São Luís, que marca o encerramento dos retiros culturais aqui na capital. Quem tem informações para nós é Eduardo Ericeira, que está comigo aqui. Mas antes, aliás, nós vamos mostrar para você... Estou com o Eduardo? Agora eu fiquei na dúvida, olhei a imagem aqui. Na verdade, aquela imagem é uma imagem do evento do ano passado, né, resgatando, e hoje, mais uma vez, deve estar muita gente lá na Praça Maria Aragão. Eduardo está comigo para falar sobre isso, Eduardo. Pois é, Adalberto, o Hora São Luís e o Retiros Culturais se unem pelo 3º ano consecutivo para promover essa grande festa. Uma mega estrutura já foi montada na Praça Maria Aragão. Serão 12 horas de shows, começando daqui a pouco, a partir das 15 horas, portanto, às 3 horas da tarde desta quarta-feira de cinzas. Como eu disse, a estrutura já foi montada na Praça Maria Aragão, aqui na região central de São Luís. 12 horas de muito louvor, oração e adoração na Praça Maria Aragão, com a participação de várias bandas e cantores evangélicos. O evento, como eu disse, já acontece tradicionalmente nessa quarta-feira de cinzas, a partir das 3 horas da tarde. Serão 12 atrações musicais no evento. Na programação deste ano estão a banda Fogo e Glória, Isaac, Marcados pela Promessa, Ministério Vida em Comunhão, Maurício Paz, Casa Worship, Lídia Caroline, Damares, Priscila Alcântara, Midian Lima e banda Som e Louvor. Destaque ainda para a atração internacional, a banda Cristafari, de reggae cristão, original
originária dos Estados Unidos da América, fundada em 1989 pelo músico, produtor e pastor Mark Moore. Outro destaque é a banda Casa Worship, um dos mais novos ministérios musicais cristãos do Brasil, um projeto que nasceu no ano de 2018 e se tornou conhecido por suas canções. No repertório, a forte influência de folk, soul e pop, com a presença quase unânime de guitarras. A gente lembra que os shows encerram a Semana Maranhense de Retiros Culturais, que é assegurada por lei desde o ano de 2008, que reconhece a arte evangélica como cultura. O evento é uma realização das igrejas evangélicas aqui do estado do Maranhão, também do governo do estado e da Prefeitura de São Luís. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Ótima quarta para você também, Eduardo. Olha, são 7h50, uma notícia lamentável que acaba de chegar. Foi assassinado agora pela manhã o sargento do 8º Batalhão, identificado como Washington Nogueira. Ele teria sido vítima de latrocínio no Muritiba, em São José de Ribamar, depois da sede ali do Sampaio Corrêa. O corpo ainda está no local e será removido pelo Instituto Médico Legal. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão em todo o estado, ligado aqui na TV Difusora, muita informação. Um abraço aos amigos aí com a gente em Balsas, em Santa Inês, em Codó, os amigos que nos acompanham também aí em Imperatriz, acompanhando a nossa programação. A gente agora aqui no Bom Dia volta a falar de uma das maiores festas populares do país. E os foliões da região tocantina aproveitaram até o último minuto o carnaval que se despediu ontem. Nas ruas, muitas famílias participaram da festa. A Praça da Cultura foi o local estratégico para abrir e fechar o Carnaval 2020. Uma multidão de foliões que já está com saudades da folia. O Carnaval de Imperatriz só melhorou. Cada ano que se passa vem melhorando mais ainda. O carteiro Antônio Moraes usou a criatividade para criar a própria fantasia. Só no carnavalesco, uma criação própria que eu fiz em casa, só para vir brincar e curtir o carnaval aqui em Imperatriz. Mariana e Ana foram fantasiadas para a praça. As irmãs participaram da brincadeira pela primeira vez. Gostei. De que mais você gostou? Gostei de ficar jogando as espumas. Gostei muito. Brincou? Brinquei muito. A festa mais popular do Brasil não foi diferente das outras cidades. Aqui em Imperatriz, mesmo chegando no final, teve muita diversão e muita alegria. Os foliões, mesmo debaixo de chuva, não perderam a animação. Durante o evento, eles tiveram apoio do SAMU e da Polícia Militar. Para os organizadores do Carnaval tradicional em Imperatriz, o evento foi sucesso total. Carnaval de Imperatriz sempre é uma referência para toda a região tocantina. Segunda cidade do estado, todo mundo brincando, satisfazendo o nosso ego, a fantasia, da alegria, da emoção. E vem para cá, para Imperatriz, uma cidade de referência. Carnaval aqui, a gente, é você que faz. E o carnaval aqui na capital já deixou saudade. Na hora da despedida, a programação foi diversificada e aconteceu em diversos pontos da cidade, como mostra a repórter Andréa Brito. O último dia de folia na Passarela do Samba foi marcado pelo desfile dos blocos afros. Com 32 anos de atuação difundindo a cultura afro-maranhense, o bloco Gedan levou sua batida forte cantando os 50 anos de reggae no Maranhão. Em seguida, o grupo Abieye Mailô, do bairro da Liberdade, levou para a passarela Chico Coimbra o axé cantado nos terreiros de São Luís. O Circuito Madre Deus manteve a tradição e arrastou uma multidão para as ruas do bairro Cultural. De um lado, os foliões acompanhavam o desfile dos blocos alternativos. Em outro ponto do bairro, os tambores do bloco Acomabu davam a marcação. No palco montado próximo à Praça da Saudade, as brasileirinhas botaram os foliões para sambar. A diversidade do Carnaval de São Luís conquistou o paraense Luiz Roberto. Tudo de bom, tudo de melhor. Show de bola os Carnaval de São Luís do Maranhão. Muito bom mesmo. Tá aprovadíssimo, aprovadíssimo. Show de bola, nota 1000.
A costureira Joana não conhecia o Carnaval da Madre Deus. Apesar de eu já morar aqui, mas é a primeira vez que eu venho. Bom demais. É maranhense, é nosso. O sucesso do circuito Beira-Mar nas prévias carnavalescas se repetiu durante os dias de folia. Com atrações nacionais e de grande expressão do cenário musical, o circuito atraiu multidões e se consolidou como o corredor da alegria do Carnaval do Maranhão. Estou muito surpreso porque eu não esperava essa festa toda, essa receptividade. É minha primeira vez em São Luís depois de 28 anos, tenho parentes aqui e tudo. Eu não ia sair no carnaval, né? Porém, com as atrações, eu estou muito surpreso, muito feliz, muito realizado por estar aqui nesse evento. O trio Bota Pra Moer, da banda Criolina, comandada por Ale Muniz e Luciana Simões, arrastou uma legião de foliões pelo circuito Beira-Mar. Estou gostando muito, é a primeira vez que eu saio assim para o carnaval de rua. Nunca tinha saído, é a primeira vez, estou gostando muito. No palco montado na avenida, a irreverência do bicho terra animou um mar de foliões que pareciam não estar dispostos a encerrar a folia. Circuito Beira-Mar completamente tomado pelos foliões, mais uma vez, mais um ano. Esse ano tivemos um novo circuito, né? O circuito Rio-Bacanga, e levou muita gente para lá com várias atrações. É bom que diversifica, né? Descentraliza também essas ações do Carnaval aqui na capital, essa programação do Carnaval aqui na capital. Teremos ao longo da semana dados sobre hospedagem nos hotéis. Já sabemos que a procura foi grande para o período em relação à taxa de ocupação e a gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouco também teremos números relacionados à violência no Carnaval. Infelizmente, tivemos ainda casos de pessoas que beberam e dirigiram, portanto, a Polícia Rodoviária Federal continua aí com a operação e vai apresentar um balanço dessa operação do Carnaval e teremos números também relacionados à violência, no caso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, divulgando dados sobre esse período de Carnaval. A gente andando pelo circuito, as pessoas perceberam, né, tiveram a sensação de segurança, perceberam ali a presença ostensiva da polícia e poucas ocorrências foram registradas, é o que temos de informação até agora, mas esse balanço, eu repito, deve ser feito ainda nessa quarta-feira de cinzas. Hoje também tem a apuração do desfile de passarela e a gente vai acompanhar para você. E agora pela manhã tem um bloco lá no Centro Histórico para deixar claro que o Carnaval não acabou. A gente aqui encerra o programa de hoje lamentando a morte de um profissional da área de comunicação, cinegrafista da TV Assembleia, nosso conhecido como Gilcinho, né, por todos os mais próximos. O Gilson acabou tendo ontem, estava trabalhando, Gilson Cardoso, da TV Assembleia, estava trabalhando ontem lá na Passarela do Samba, sofreu um infarto fulminante, teve 4 paradas cardíacas, foi atendido pelos médicos, mas infelizmente não resistiu. A nossa solidariedade a esse profissional que nós tivemos o prazer, inclusive, de trabalhar, de conviver, e fica aqui a saudade e os nossos respeitos. A gente vai encerrar o Bom Dia Maranhão de hoje. A todos, boa quarta-feira, amanhã a gente se encontra. As notícias você tem no portal MA10. Fique em paz.